Abra sua Bíblia, irmão amado, nessa noite, no segundo livro dos Reis, é o livro que está sendo ensinado, pregado, aqui todas as quartas-feiras, para a glória de Deus. No capítulo 8, segundo Reis, aleluia. Esse domingo, irmãos, eu não pude estar aqui com os irmãos. Eu tive aqui nesse posto aqui de gasolina aqui do lado. Tive que usar o caixa eletrônico ali. Até encontrei alguns irmãos vindo aqui para a igreja, né? Mas eu tive... Esse final de semana minha esposa não passou bem, o Alan também ficou meio gripado lá e não deu para a gente vir ao culto, nem de manhã e nem de noite. Tem alguns domingos que nós temos ido no culto lá na Barra também, né? Então os irmãos não têm nos visto muito por aqui na freguesia. Mas não, eu abandonei o barco, está tudo tranquilo, irmão. Amém? Então vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, a partir do verso 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 6. Posteriormente, a gente pode ir trabalhando mais alguma coisa aí para a glória do Senhor. Diz assim: falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, vamos falar um pouquinho no seguinte tema nessa noite: a provisão de Deus. Amém? Vamos trabalhar um pouquinho em relação a esse tema, porque tem vezes, né, que nós não conseguimos entender o propósito de Deus na nossa vida. Mas quando a gente procura viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Senhor, né, nós recebemos a sua provisão e sustento em cada momento da nossa vida. E é interessante que essa mulher aqui, irmãos, não sei se você lembra, ela já tinha recebido 2 milagres da parte de Deus. O primeiro milagre foi justamente pelo fato dela ser uma mulher estéril. E os irmãos conhecem a história, é só voltar um pouquinho lá no capítulo 4, né, desse mesmo livro que nós estamos lendo aqui, segundo livro dos Reis. Se você voltar lá no capítulo 4, se não me engano, a partir do verso 8 em diante, você vai ver toda a história dela, né? E a Bíblia diz que ela via Eliseu passar e ela fala: pô, ali está indo um homem de Deus. E ela sentiu um desejo no seu coração de construir um quarto para aquele homem, né? E aparelhar aquele quarto com cama, com mesa, com cadeira, tudo que tinha direito. Uma vez o pastor meu até pregou aqui, né, sobre esse texto. E Deus usou Eliseu, né, para abençoar aquela mulher. A mulher não podia ter filho. E aí ela recebe o seu primeiro milagre, foi justamente o fato dela ter concebido e ter tido seu filho. Mas o tempo passou, né, e aquele menino foi crescendo, e num determinado momento da sua vida ele foi acometido de uma doença e veio a falecer. E aí Deus novamente usa o profeta Eliseu para que aquele menino voltasse à vida, né? Eliseu foi usado por Deus para ressuscitar aquele moço. E chega num determinado momento da história aqui do povo de Israel, e juntamente com essa mulher também,
Né? Deus usa o profeta Eliseu para dizer assim, ó, vai ter fome por 7 anos na nação. E aí, o que acontece? Como nós lemos no verso 1, falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo, ó, levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Então Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, usa Eliseu, né, para avisar essa mulher do que estava para acontecer. E ela, no mesmo momento, né, ela que já tinha recebido já 2 milagres de Deus, falou, poxa, eu não posso ficar aqui, mediante isso que o profeta está falando. Ela já tinha tido experiência com Deus, né? Então, irmãos, aquela mulher já tinha visto o poder de Deus, ela já tinha experiência. E depois desse tempo de provação, né, e de seca, parecia até que o propósito de Deus para a vida dela e para a família dela tinha acabado. Mas não, irmãos. E aí é que entra a provisão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como buscar a provisão de Deus? O que fazer? Né? Há pelo menos 4 respostas para essa pergunta. Em primeiro lugar, a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Foi o que aconteceu no verso 1. Quando Eliseu vai e fala para ela, ó, levanta-te e vai. Então ela ouve a voz do profeta, ela já tinha tido experiência, né, na sua vida ali, no meio da sua família, e ela falou assim, opa, é Deus falando. Se Eliseu está falando que vai ter fome por 7 anos, então vai ter. Então o que a mulher faz? Se manda com a sua família. E a Bíblia diz que ela vai morar lá na terra dos filisteus. E a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar a quem? Os seus profetas, né? Então Deus sempre fala, irmão, Deus sempre arruma um jeitinho de dar direção, de falar comigo, de falar com você. Né? Tudo que Ele faz, tudo que Ele vai fazer, Ele avisa o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a gente tem que aprender a ouvir a voz do Senhor. Interessante que ontem eu estava ouvindo, né, um testemunho uma parte do testemunho daquele cantor do Matos Nascimento, né? E ele falou que ele foi muito bem sucedido quando ele tocava para o mundo, mas a partir do momento que ele abandonou aquela situação ali, que ele foi se entregou para o Senhor, e aí já viu, tudo que a pessoa ganha, né, tudo que o diabo dá para a pessoa no mundo, depois o próprio diabo vai e tira. E Deus permite, né? E Deus permite. Para quê? Para que Deus venha trabalhar na vida da pessoa, para que Deus venha dar experiência. Agora tu vai ter experiência comigo. Tu vai crescer, meu irmão. E Deus vai trabalhando na nossa vida. E Deus trabalhou na vida dele, né, até um determinado momento, que ele conta, inclusive ele se emociona com aquela situação, porque o filho dele era pequenininho, né, e o filho dele aparece assim, falando, papai, eu quero mamar, né, ele falando assim, batendo na barriguinha, dizendo que queria mamar, e ele falou que ele não tinha nada, irmãos, não tinha dinheiro nenhum, não tinha nada em casa. E naquele momento, ele fala, meu Deus, e agora? Acabou tudo, meu filho, e a mulher dele ficava com raiva dele, ainda batia no garoto, né, para atingir ele. Ele conta isso. E ele ficou sabendo que um homem de Deus ia dar um testemunho na igreja, e esse camarada, ele tinha um testemunho muito tremendo, né? E ele falou assim, poxa, eu vou naquela igreja lá ouvir o testemunho desse irmão. E esse camarada vendia os livros, né? Ele tinha escrito livros, vendia livros. E ele vai na igreja, ouve o testemunho do irmão, e ele está lá na frente, ele falou que sentou nos primeiros bancos. E no final daquele testemunho, aquele irmão, ele vendeu, isso eu estou resumindo muito, irmãos, ele vendeu todos os livros que ele tinha levado naquela igreja, era uma igreja que tinha não sei quantos mil membros, e ele vendeu aquela pilha de livros, né? E no finalzinho do culto, né, ele que não tinha nada em casa, mas ele foi, na esperança que Deus, né,
abençoasse ele, irmãos. E o que aconteceu? No final daquele culto, aquele homem estava tão empolgado, ele estava tão empolgado ali na frente, dando glória a Deus, aleluia. E Deus falou no coração daquele varão que estava dando testemunho ali, daquele homem de Deus, e falou assim, ó, pega todo esse dinheiro que você ganhou hoje e entrega para o meu servo. Aí ele falou para ele assim, ó, não vai embora não, que eu preciso falar com você no final do culto. Aí no final do culto ele vai e chamou o Matos Nascimento na frente, pegou 2 envelopes cheios de dinheiro e entregou na mão dele. Falou, o Senhor mandou eu te entregar esse valor aí. Toda a venda de todos os livros que ele vendeu naquele culto, ele entregou para o irmão. O irmão voltou para casa e supriu a necessidade dele e da sua família toda, foi suprida, irmãos. Ou seja, outro dia eu escutei, né, a irmã Beth falando assim, ó, Deus não vai fazer aparecer uma pilha de dinheiro aqui. Deus tem poder para fazer isso? Tem, irmãos. Se ele fizer assim, ó, pá, apareceu uma montanha de dinheiro. Mas por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aparecer uma montanha de dinheiro? Ou uma montanha de barra de ouro aqui em Barra? Por quê? Porque Deus tem a mim, né? E tem você. Entendeu? Então, se meu irmão, por exemplo, meu irmão Gessé ali, pá, no sufoco, tem dinheiro no meu bolso e no seu bolso, irmão, para abençoar o vaso ali, irmão. Por isso que Deus não faz aparecer dinheiro aqui, irmão. Agora, o coração do povo de Deus está ficando tão fechado que daqui a pouco Deus vai começar a fazer isso. Não é verdade? Porque, às vezes, o Espírito Santo fala com a pessoa, fala, abençoa, 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 e a pessoa não quer abençoar. E perde, irmãos. E perde. Entendeu? Porque quando você escuta a voz do Senhor, quando você obedece, e você abençoa o seu irmão, ó, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus te dá em dobro, em triplo. Está aqui o nosso irmão aqui, o missionário aqui, se você dar o microfone para ele, ele ia contar um monte de testemunho, o que Deus fez, o que Deus enviou para ele. Não é verdade? Irmão, Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente precisa, em primeiro lugar, aprender a ouvir a voz do Senhor. Em segundo lugar, a gente precisa obedecer. É o que ela fez no verso 2. O que ela fez aí? Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Então ela obedece, irmãos. Às vezes Deus fala com você assim, ó, caminha com teu irmão. Aí você, qual é, Jesus? Não vou não. Vai caminhar com teu irmão, rapaz? Não, não vou nada. Eu me lembro que um dia eu estava no meu trabalho, irmãos. Eu me lembro que era final de mês. Isso já tem muitos anos. Era final de mês, né? E eu durinho. Aí eu falei assim, puxa, Jesus, como eu queria, né, um dinheirinho esse final de semana. Poder comprar um negocinho diferente, né, para comer, né? Fazer uma graça lá com a patroa e tal. Irmãos, interessante, né? Você às vezes nem ora, às vezes você pensa assim com Deus, irmãos. Você pensa com o Senhor. Passou um amigo na minha sessão, crente, falou para mim assim, e aí, Vaso, vamos lá comigo. Tem banco lá dentro do quartel, né? Vamos comigo no banco. Aí eu falei, vamos lá, irmão, vamos lá. Parei tudo que eu estava fazendo, meu trabalho, e fui com ele. É o que eu falo para vocês, irmãos, ó. Ouvir a voz de Deus e obedecer. E fui. E eu tinha até esquecido que eu tinha falado com Deus, nem me lembrava mais de nada. Daquele negócio de, né, que estava duro, que tinha falado, poxa. E eu fui com ele lá. Aí eu falei assim, não, quem sabe Jesus não operou aqui um milagre, eu vou ver o meu saldo. Fui lá, passei cartão, a caixa eletrônica quase que me puxou para dentro da máquina, né? Não tinha nada. Aí eu falei, glória a Deus. Também não murmurei, guardei meu cartãozinho na carteira, botei no bolso e esperei a bênção, né? Aí o varão que estava comigo falou assim, peraí, irmão, peraí que, pô,
tem um negócio aqui, tem uma benção aqui, tem um negócio para cair na minha conta aqui, pô. Tem vitória aqui de Deus. Eu falei, opa, glória a Deus, meu. E aí, rapaz, eu fiz aquela coisa assim, né? Dei meia volta, depois que eu tinha visto o meu saldo, fui andando. Quando eu cheguei na porta do banco, irmão, eu tinha até esquecido do vaso lá no caixa. Quando eu cheguei na porta do banco, Deus falou assim para mim, volta, fica do lado dele. Aí eu, opa, voltei e fiquei lá do lado do irmão. Aí ele viu lá que tinha recebido uma bênção, né? Tinha recebido um dinheiro bom. Aí ele sacou uma grana lá do caixa eletrônico. Peraí, vaso. Toma aí. Isso aqui Jesus te mandou te dar agora. Opa, glória a Deus. Botei o cascalho no bolso e nós fomos de volta, voltamos para o quartel, irmão. Então são experiências, irmão, são coisas que Deus faz conosco, irmão. E às vezes Deus fala para você andar com o teu irmão e você não anda. E você não vai. Né? Não, irmão, mas eu estou bem, não preciso de dinheiro não. Mas você não sabe o que vai acontecer ali na frente. Às vezes Deus vai usar aquela bênção ali para te curar em alguma coisa. Né? Você não sabe, irmãos. Às vezes você pode estar no não estou precisando de dinheiro não. Mas pode ter outra área aí. Então quando Deus falar para você, vai, obedece, meu irmão. Obedece porque Deus sabe de todas as coisas. Tem coisa que você não sabe e que o Senhor já sabe. Né? Tem coisa que você não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos quando você sair aqui da igreja, e Deus já sabe. Então vai com teu irmão e obedece ao Senhor. Se Deus mandar você ir, você vai. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Então a mulher obedeceu a Deus, foi para a terra dos filisteus. Né? A gente sabe que o povo de Deus ali, o povo de Israel com os filisteus não dava certo, né? Mas ela ficou lá e conseguiu ficar os 7 anos lá, tranquila, até chegar o tempo dela voltar. Deus mandou ela para lá. Quando Deus manda, Ele garante tudo. Então a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sofrer, irmãos. Terceiro lugar, além de ouvir a voz de Deus, além de obedecer, a gente tem que aprender também a esperar no Senhor, esperar em Deus. Verso 3, o que aconteceu? Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus. Ou seja, ela teve que esperar lá 7 anos. Hoje em dia, o povo de Deus ele não quer mais esperar nada. Deus fala assim, calma, eu vou te abençoar. A pessoa pensa que é para já, para amanhã. Vamos aprender a esperar no Senhor. Quando a gente espera no Senhor, irmãos, a coisa acontece tudo certinho, tudo direitinho, no tempo de Deus, tudo certo. Deus tem tudo perfeito para dar para mim e para você. Amém? É tudo no tempo do Senhor. Por isso que o salmista falou assim, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Amém? Quarto e último lugar, além de ouvir, além de obedecer e de esperar, a gente precisa aprender também a deixar Deus agir. Verso 4 e verso 5, Olha que coisa tremenda, Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida ao morto, quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, rei, meu senhor, essa que é a mulher aí, essa que eu estava te contando aqui, rei, aí, ela acabou de chegar. Ou seja, Deus operou de tal maneira, irmãos, que tudo aconteceu o quê? De forma sincronizada. Tudo na hora certinha. Não existe coincidência para o povo de Deus, irmãos. Existe Deus operando. Existe o Senhor agindo. Então, quando ela volta, as terras delas estavam ali, estavam ocupadas por alguém. Já pensou você voltar, depois de passar 7 anos fora, quando você olha lá para a sua casa, o teu quintal, tem um monte de gente morando lá na tua casa?
Aí ela volta para quem? Ela volta e vai ao rei clamar pelas suas terras, pela sua casa. Provavelmente, o seu marido aqui já deveria ser falecido. Para ela ter voltado e ter tomado essa atitude, porque depois desses 7 anos, por exemplo, ele deve ter morrido. Então ela volta junto com seu filho e vai até o rei clamar por aquilo que era dela, por aquilo que pertencia a ela. E foi justamente no momento que Geazi estava contando para o rei de todos os acontecimentos, aquela mulher chega. Ou seja, irmãos, Deus estava trabalhando a favor dela. Né? É o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, assim como Deus trabalhou na vida dela, o Senhor também vai trabalhar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai trabalhar nas nossas vidas. E eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado, irmão. Interessante que eu acho que contei isso aqui uma vez, já há muito tempo. Eu tive que ir no Hospital dos Afonsos e eu encontrei um rapaz, aí estava na fila, né? Estava na fila ali, eu estava atrás dele. E a gente estava esperando para pegar algum papel lá, nem me lembro direito o que era. E esse camarada, eu descobri que papo vai, papo vem. Ele era cristão, né? Ele era crente. E a gente conversando, ele falou assim: meu irmão, vou te contar uma história que aconteceu com um amigo meu. Na verdade, a história aconteceu com ele. Né? Vou te contar uma história que aconteceu com um amigo meu. Aí eu falei: o que foi, irmão? Rapaz, esse camarada, ele estava juntando um dinheirinho, né? Que ele queria comprar um carrinho para ele. Ele queria comprar um Gol novinho, 0. E ele juntou o dinheirinho e tal. E ele ligou para o rapaz da agência de automóveis. Falou: fulano, amanhã, na parte da manhã, eu vou aí e eu tenho dinheiro para dar de entrada nesse Gol. Eu tenho 13 mil reais aqui e amanhã de manhã eu estou indo aí para dar entrada nesse carro. Aí o rapaz: não, pode vir que eu já deixo tudo resolvido aqui, papelada pronta e tal, e a gente fecha o negócio amanhã. Então tá ok. E o irmão, aquele irmão que busca Deus, né, irmão? Irmão espiritual, que busca o Senhor. E no dia seguinte o irmão pegou aquele dinheiro, né, e foi em direção à agência de automóveis. No caminho, o Senhor falou para ele assim: filho, você vai pegar esse dinheiro que está contigo e vai levar na casa da minha serva, que ela está orando lá e precisando de socorro. Aí ele pensou, né? Falou: Senhor, és tu mesmo. És tu mesmo que está falando comigo, Senhor. Aí o Senhor falou para ele: filho, vai lá e eu vou te mostrar o endereço. E ele está andando. Aí Deus falou para ele assim: ó, pode soltar do ônibus aí. Ele soltou do ônibus e Deus foi mostrando, irmão, o endereço daquela irmã. E o Senhor falou: é aí, pode chamar. Ele chamou lá, apertou, tocou a campainha. Era uma casa até humilde, né? Boa para humilde. E apareceu uma irmã. Apareceu uma irmã, aquele estilo assim, assembleiana, de coquinho, né? Aquela benção. A irmã chegou no portão e falou assim: meu senhor, o que o senhor deseja? Aí ele falou assim: minha irmã, olha só, eu não te conheço, nunca vi a senhora na minha vida, mas eu estava seguindo para resolver uma situação. Ele nem falou para ela o que era, né? Queria fazer com o dinheiro. Eu estava indo para um determinado lugar resolver uma situação e Jesus falou para mim que era para eu soltar aqui perto e me trouxe até aqui, porque ele mandou entregar esse envelope aqui para a senhora. Aí ela olhou assim e falou: amém, meu irmão. E convidou ele para entrar, ele entrou, ele foi, entregou o envelope. Aí ela falou assim:
Desculpa perguntar, meu irmão. É dinheiro, né? Aí ele falou, é. Quanto tem aí, hein? Só para certificar aqui, porque eu estava aqui orando agora de manhã e Deus sabe que eu precisava de um valor. E esse valor eram 13 mil reais. Aí o irmão falou, é justamente o que tem no envelope, irmão, 13 mil. Aí ela falou para ele assim, ó, eu vou te explicar, então, meu filho, por que Deus mandou você vir aqui trazer esse valor. Aí ela contou para ele, ó, eu ia ser despejada, né, aconteceu um problema aqui de saúde, e o dinheiro que eu tinha para pagar o aluguel, não fui podendo pagar, e explicou tudo para ele. Então, todas as minhas dívidas hoje somam 13 mil reais. Talvez isso para alguns aqui seja uma mixaria, né? Mas para ela era muito dinheiro, irmão. 13 mil reais. E aquele irmão, né, louvou a Deus, agradeceu a Deus, abençoou a sua irmãzinha lá, abençoou a irmã dele, e foi embora. E ele estava retornando para sua casa, e o rapaz da agência liga para ele. Ô, fulano, cadê você? Estou te esperando vir aqui, para a gente fechar o negócio. Aí ele falou assim, meu irmão, deixa esse negócio de carro para lá. Aí ele falou, não, rapaz, deixa esse negócio de carro o quê, rapaz? Pode vir aqui na agência. Aí ele falou, não, rapaz, você não está entendendo. Lembra que eu tinha 13 mil reais para dar de entrada? Eu não tenho mais o dinheiro. Aconteceu uma situação aí, eu não tenho mais esse dinheiro. Aí ele falou assim, não precisa de dar entrada nenhuma em carro nenhum. Aí ele falou, como assim não precisa? Não, porque teve um senhor aqui de manhã, de cabeça branca, ele veio aqui, pagou o carro e falou que era para dar o carro para você. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi lá na agência, pegou a chave do carro e foi para casa dando glória, irmão. Ó, ele ia dar 13 mil e ia pagar o restante em prestações, não ia? Ele resolveu obedecer à voz do Senhor, abençoou a irmã foi suprida e Deus deu o carro para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, por isso que Deus não faz aparecer uma pilha de dinheiro aqui, nem ouro. Porque o dinheiro para abençoar os nossos irmãos está no nosso bolso, irmão. Basta a gente ouvir a voz do Senhor. Agora, Deus faz isso toda semana, todo mês, todo dia? Não. Mas quando Deus quer fazer, irmãos, a gente tem que estar atento. Ó, com o ouvido espiritual aqui aberto, para entender, para ouvir a voz de Deus e obedecer, né? Deixar Deus fazer a obra, deixar Deus agir, irmão. E nós vamos ser vitoriosos para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, quais são as bênçãos, então, de se ter, irmão, um Deus provedor e sustentador? Tem gente que insiste, vão ficar aí no mundo, aí, né? Como diz a Bíblia, comendo alfarrobas, né, dos porcos, né? E o Senhor tem tanta coisa para a gente, irmão, tanta maravilha. Quais são as bênçãos de se ter um Deus desse, irmão? Provedor. 3, pelo menos 3. Primeiro, você vai ter livramento. Foi o que aconteceu com ela. Deus usa Eliseu para falar para ela assim, ó, sai fora com a tua família, porque vai ter fome na terra. Então, Deus deu o quê? Um grande livramento para ela e para a sua família. E ela sai fora. Irmãos, às vezes acontece isso. Às vezes você tem que, se mudar, às vezes fazer outra coisa, ir para outro lugar. E Deus está dando um livramento, irmão. Então, Deus dá livramento para ela, dá livramento de morte, dá livramento de perder tudo. Né? Ah, pastor, mas ela perdeu, né? Ela foi e ocuparam a casa dela. Deus restituiu, irmão. Então, a primeira bênção que eu vejo aí, livramento. E ela foi, ela obedeceu e ela foi. E Deus livrou. Segundo lugar, segunda bênção, a direção de Deus. Deus deu direção para ela no verso 4 e verso 5. A gente vê, irmãos, como Deus tratou, como Deus agiu.
E ela chega justamente naquele momento. Será que ela apareceu ali por acaso? Ou será que foi Deus que foi guiando os passos dela? Né? Porque a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados, né, pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos. Então, ela foi guiada por Deus e ela chegou justamente na hora que o moço, né, que o servo de Eliseu estava ali, conversando com o rei. Nada é por acaso. Nada acontece por acaso na minha vida e na sua vida. Deus é soberano, Ele tem o controle de tudo. Né? Por isso que a Bíblia diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o nosso bem, irmão. Tudo coopera para o nosso bem, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então Deus está trabalhando, irmão, Deus está dando direção. Terceira e última bênção aqui, que eu vejo, foi justamente a restituição. Restituição de Deus. Livramento de Deus, direção de Deus e restituição. Verso 6. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Irmãos, pensa bem, 7 anos de seca. A terra não deu nada nos 7 anos. Mas o rei, o que o rei fez? Mandou calcular. As rendas do campo desde o dia em que ela deixou a terra até hoje. Ou seja, além dela ser restituída da sua casa, de toda a sua fazenda, ali, de toda a terra que ela tinha, o rei ainda mandou pagar 7 anos de renda pelaquela terra. E como teve seca, não deu nada, irmão. E a mulher foi abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Só Deus para fazer isso, irmão. Só Deus para fazer isso. A pessoa não tinha... Se ela tivesse ficado na terra dela lá, naquele tempo todo de seca, ela não ia ter nada, não ia ganhar nada. Não ia plantar, não ia dar nada. Quando ela volta, ela ainda ganha 7 anos de renda, irmão. Só o Senhor é Deus. Só Deus pode fazer isso, irmão. Só Deus faz isso. Só o Senhor faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para receber essa provisão, irmão, provisão de Deus, a gente tem que aprender o quê? Ouvir a voz do Senhor, obedecer quando Deus falar com a gente, esperar no Senhor, deixar Deus agir. E aí nós vamos tomar posse da bênção do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes da gente encerrar, eu quero ler com os irmãos aqui rapidinho essa parte que fala de Eliseu e Azael de Damasco. Veja na sua Bíblia aí, por favor. A partir do versículo 7. Olha o que ele diz. Veio Eliseu a Damasco. Interessante. Eliseu não tinha esse costume de ir lá, na terra da Síria, né? Damasco ficava na Síria. Ele não tinha esse costume de ir para lá. Normalmente ele ficava ali em Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Às vezes ele ia até Judá, mas normalmente ele estava sempre ali no Reino do Norte. Ele profetizou para o Reino do Norte, né? Para os reis de Israel. De repente ele foi a Damasco. Estava doente quem? Ben-Hadad, que era o rei. Provavelmente, de acordo com os estudiosos, Ben-Hadad aqui deveria ser o Ben-Hadad II, né? E aí o rei da Síria, né? Estava doente Ben-Hadad, rei da Síria, e lhe anunciaram, dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael, quem era Azael, irmãos? Azael era o comandante da Síria, era o comandante. Provavelmente, a gente não sabe, os comentaristas não falam isso, mas não sabe se foi ele que substituiu Naamã, né? Provavelmente não, já tinha passado alguns anos aqui. Mas a Bíblia, os estudiosos não falam sobre isso, mas ele era o comandante.
da Síria, ali, dos exércitos, provavelmente. Então o rei disse a Azael: toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus, e por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo: sararei eu desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Chegou, apresentou-se diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te: sararei eu desta doença? Eliseu lhe respondeu: vai e dize-lhe, certamente sararás. Aí agora tem um porém aí, né? Porém, o Senhor me mostrou que ele morrerá. Irmão, o rei Ben-Hadad ia sarar da doença? Ia. Ele ia ficar bonzinho. Mas por que Eliseu falou que ele ia morrer? Porque Deus já tinha revelado para Eliseu que Azael usurparia o trono, que Azael iria assassinar Ben-Hadad. Deus já tinha mostrado para Eliseu como era o caráter desse homem, quem era esse homem. E se você voltar lá no livro de 1 Reis, né, no capítulo 19, no verso 15, você vai ler lá que Deus fala para Elias: ó, Elias, vamos embora, sai dessa caverna aí, vida que segue, você vai ungir Azael, rei da Síria. Olha, anos antes, Deus levanta, né, Elias, depois de todo aquele episódio de Elias ficar na caverna lá, deprimido, aquela coisa toda. Olha lá. Vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Então, Deus tinha um propósito com Azael assumir o reinado. Por quê? Porque Deus iria usar esse rei, né, que nem era de linhagem nobre, ele não era de família nobre, ele não tinha direito nenhum ao trono da Síria. Mas Deus iria usá-lo para quê? Para disciplinar o seu povo. Deus iria usar esse camarada aí para disciplinar o povo de Israel. Aí continua lendo aqui em 2 Reis, capítulo 8. Aí no verso 10, né, no final, aí Eliseu fala: porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Olhou Eliseu para Azael, tanto lhe fitou os olhos, que este ficou embaraçado, e chorou o homem de Deus. Eliseu não tinha esse tipo de perfil, esse tipo de comportamento, de chorar perto de ninguém. Normalmente ele ficava na dele, né? Ele era até um camarada muito ousado, principalmente com o rei, para falar com qualquer um. Ele era muito ousado, ele tinha autoridade de Deus. E aqui ele chora, né? Aí, verso 12. Então disse Azael: por que chora o meu senhor? Ele respondeu: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Olha só, meu irmão. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás à espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Olha só quanta coisa esse camarada ia fazer. Azael ia fazer ali. E Deus iria o quê? Deus iria permitir, irmão. Deus iria permitir porque era necessário que o povo fosse disciplinado. Por quê? Porque o povo passou a adorar Baal, por causa de Acabe, Jezabel, que a gente já estudou aqui, né? Já foi pregado, falado, ensinado aqui para os irmãos. A Jezabel introduz no reino do norte, ali no reino de Israel, a adoração a Baal. E tinha uma coisa que Deus ficava irado, era o quê? Essa idolatria maldita. Por que era muito ruim? Por que Deus tinha horror aquilo ali? Porque as pessoas, quando iam adorar um ídolo, elas se prostituíam na frente daquele ídolo. Não era sempre não era somente uma idolatria de ficar lá diante do ídolo, dizendo que adorava e coisas mais. Não. Todos se prostituíam diante do ídolo. E detalhe, além de se prostituir homem com mulher,
Se prostituíam também em relacionamentos homossexuais. Homem com homem, mulher com mulher, uma bagunça. Era uma verdadeira orgia diante daquele ídolo. E Deus tinha nojo daquilo ali. Horror. Por isso que era necessário o quê? Que Deus usasse essas nações, né, ímpias, pagãs, para disciplinar o seu povo. Mas entenda uma coisa, meu irmão. Mesmo Deus permitindo isso, quando eles se excediam, Deus sentava o cajado na cambada lá. É a mesma coisa, se você vê uma outra pessoa batendo no seu filho de modo além do normal, do previsto, você não vai comprar o barulho do teu filho? Muito mais Deus, irmãos, em relação ao seu povo. Vai se levantar contra um homem de Deus para você ver o que acontece contigo. Vai se levantar contra uma mulher de Deus, para tu ver a coça que tu vai tomar. E toma mesmo, meu irmão. E toma mesmo. Eu conheci uma irmã lá em Realengo, e ela orava especificamente por isso. Ela falou assim, Jesus vai lá dar uma coça nele. E Jesus dava mesmo, irmão. Dá uma coça nela, essa mulher safada que está de olho no marido do outro. E Deus dava mesmo, irmão. Entendeu? A gente não pode brincar com as coisas de Deus, irmão. E aqui acontecia isso. Quando aquele povo pagão, isso aconteceu, por exemplo, com Nabucodonosor, quando invadiu Judá, quando ele se excedeu, quando ele se excedia, né, quando esses povos assim, conquistadores se excediam, Deus também, no momento oportuno, Deus sentava o sarrafo neles, irmão, tranquilamente. E você pode ler os profetas maiores que você vai ver lá, o julgamento sobre as nações ímpias. Lê lá um pouquinho para você ver o que aconteceu depois. E as coisas que ainda vão acontecer, né? E tem coisa que ainda vai acontecer. Mas a maioria delas, tudo que foi profetizado contra a Babilônia, contra a Síria. Se você vê hoje na televisão, irmãos, como está a Síria, tudo destruído, tudo em ruínas. Aí você vai lá no profeta, lê lá para você ver se não está se cumprindo tudo. A Síria hoje, aquilo é uma tristeza, irmãos. Tudo cheio de buraco, tudo destruído, tudo do jeito que o profeta falou, igualzinho. Lê aqui, entra na internet e vê as imagens da Síria para tu ver. Se não bate. Certinho, irmão. Aquele presidente da Síria, ele diz que ele tem nojo de judeu, horror. Ele falou que se um judeu encostar no braço dele, sei lá, acho que ele taca desinfetante no braço dele, não sei o que ele faz. Ele falou que ele tem horror ao judeu. Entendeu? Olha o que está acontecendo no país dele. Olha a desgraça. Então aqui, Eliseu olha para Azael e Deus revela, e Deus mostra para Eliseu o que ele iria fazer, irmãos. O mal que ele ia trazer. Verso 13. Tornou Azael, pois que é teu servo este cão para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu, o Senhor me mostrou o que tu hás de ser rei da Síria. Então, deixou a Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe perguntou, que te disse Eliseu? Respondeu ele, disse-me que certamente sararás. Azael falou alguma mentira? Não, falou a verdade. Iria sarar mesmo da doença. Mas o que ele fez? Verso 15. No dia seguinte, Azael tomou um cobertor, molhou-o em água e o estendeu sobre o rosto do rei, até que morreu. E Azael reinou em seu lugar. O jeito que Eliseu mostrou, aconteceu. Irmãos, no dia seguinte ele já falou, já que o profeta falou mesmo, já vou resolver logo essa situação aí. No dia seguinte ele foi lá e já matou Ben-Hadad. Sabe o que a gente aprende aqui? Uma coisa interessante com toda essa história aqui de Ben-Hadad e Azael, irmãos.
que tem muita gente, né? O Ben Haddad vai lá, manda Azael ir lá perguntar para o profeta, né? Tem muita gente que vai buscar Deus só para receber o quê? Sua cura, só para receber a sua bênção, só para receber a sua vitória. Pensa que Deus é o quê, irmãos? Pensa que Deus é curandeiro, né? Que Deus é aquele que dá a casa, Deus é o dono da agência de automóveis que dá o carro. Pensa que Deus é o médico que vai fazer lá, sempre que vai estar curando. Lembra lá de Mateus capítulo 8, quando aquele leproso se aproxima do Senhor? O que a Bíblia diz ali? Que ele se aproximou do Senhor, antes de qualquer coisa, o que ele fez? Ele adorou o Senhor, irmão. Depois que ele se inclinou lá nos pés do Senhor, que ele adorou o Senhor, depois daquilo ali, irmãos, que ele falou assim para Jesus: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus falou para ele o quê? Quero, fica limpo. Pum. E Jesus toca nele ali e ele fica limpinho. E Deus cura ele da lepra dele. Então, esse texto aqui mostra o seguinte: a pessoa não pode ir lá só buscar, porque o Eliseu ali era, vamos dizer assim, representava o próprio Deus, né? Você não pode ir, eu vou lá para buscar aqui a solução para o meu problema. Deus pode resolver? Pode, irmãos. Deus tem poder para resolver? Tem. Ele quer curar todo mundo? Ele quer, irmãos. Né? Se você continuar lendo lá Mateus capítulo 8, lá pelo versículo 15, se não me engano, mais lá para frente, diz que o quê? Que o Senhor libertou o povo daqueles espíritos malignos, e depois diz assim, e curou todos os doentes. Falou que Jesus curou todos os doentes. Então, essa é a vontade de Deus para mim e para você? Eu creio que sim, irmão. Mas Deus contempla o quê? O nosso coração, que está aqui, embaixo da roupa, embaixo da pele. Deus contempla a intenção do nosso coração. Pô, será que ele vai bancar o Ben Haddad? Que vai lá só para buscar, querer me perguntar se ele vai ser curado ou não? Será que ele vai lá só porque ele está endividado e precisa pagar a sua dívida? Será que ele vai me buscar só porque ele está precisando de uma casa, que a casa está caindo na cabeça dele? Ele está precisando de uma casa nova? Entendeu, meu irmão? Então, vá à presença de Deus, se aproxime do Senhor com um coração aberto para adorá-lo. Quando você adora a Deus, irmãos, Deus olha assim e fala assim, pô, tem que abençoar esse camarada aí. Tem que abençoar essa mulher. Tem que abençoar esse irmão. Tem que abençoar esse homem. Ele veio aqui para me adorar. Amém? E você, amado? Veio aqui fazer o que nessa noite? Só ver alguém de repente falar? Aqui, pô, tem irmãos aqui que prega muito mais do que eu, ensina mais do que eu, faz tudo melhor do que eu. Mas eu não venho aqui, irmãos, eu não posso vir aqui preocupado com o homem, buscar coisa que o homem vai falar para mim, não. Eu tenho que vir aqui buscar o Senhor. Olha, irmão, e quando você está com frio, está com dor nas tuas pernas, está com dor de cabeça, aqueles dias que você fala assim, pô, hoje eu não tenho como ir na igreja, irmão. Você crucifica a tua carne, meu irmão, e você vem. Nesse dia, irmão, Deus te dá uma grande vitória. Amém? É justamente nesse dia que você está lá no pó. Alguém precisa te botar você nas costas e te trazer aqui para a igreja. Mas mesmo assim você vem. E Deus te dá a vitória. Deus te dá uma grande bênção, irmão. Você veio aqui buscar em primeiro lugar o quê?
teu Senhor ou o que Ele pode te dar? Porque nós vimos aqui, irmãos, naqueles primeiros versículos, que Deus era o Deus que provê tudo, irmãos. Provê tudo. Ele é soberano, Ele controla a nossa vida. Ele não precisa se preocupar com essas coisas não, irmão. De dinheiro, de comida, de roupa. Deus, Ele toma conta de tudo, Ele cuida da tua vida, cuida da minha e da sua vida. Não se preocupe com isso, que Deus está cuidando, e Deus vai te dar, Deus está cuidando dos teus filhos, está dando livramento para os teus filhos, irmão. Amém? Então vem aqui, ó, vem buscar o Senhor em primeiro lugar, vem adorar Ele em primeiro lugar. É o que Jesus ensinou, né? Que a gente deve buscar o quê em primeiro lugar? O reino de Deus e a sua justiça. O resto, meu irmão, as bênçãos do Senhor vão me acompanhar e vão te acompanhar. Amém?